Dentro da tragédia grega, nós temos várias histórias, vários mitos, várias coisas que conversam com o nosso eu. No geral, fala-se muito do homem, que é o herói da tragédia, o herói da história. E esse termo herói, academicamente, mas também do ponto de vista histórico, era atribuído única e exclusivamente àquele que era homem. O programa de hoje nós vamos abordar o lado feminino dessas histórias, trazer um pouco dos personagens que, embora tecnicamente não possam ser consideradas heroínas, elas carregam dentro da sua conduta traços que hoje nós podemos ver e dizer, sim, elas são heroínas. Mas é claro que, como em toda tragédia, não só de glória vive o feminino. O programa de hoje está repleto de histórias e repleto de reflexões acerca do feminino e como os gregos o percebiam. Conceitualmente, obviamente de maneira resumida, enquanto a comédia grega falava dos aspectos divinos na sociedade, no mundo, a tragédia grega falava justamente dos aspectos mais mundanos, mais do cotidiano daquela sociedade. E além de falar desses aspectos, a tragédia grega tinha um conceito ou um viés educativo em relação a como esses cidadãos poderiam se portar diante das coisas que aconteciam no dia a dia deles. Então, obviamente, nós temos vários exemplos negativos e também muitos exemplos positivos acerca das condutas. E um outro aspecto interessante é que, além dos atores que encenavam aquela tragédia, nós tínhamos o coro, que representava a voz, a consciência da sociedade, mostrando que, ora, esse coro ficaria a favor de determinado personagem, em outro momento, contra também. E pegando um exemplo para que fique um pouco mais palpável, a gente pode começar com Clitemnestra, que é a esposa de... Não. Falar Armagedon. Eu tô assim, eu não acredito que ele acertou o nome da mulher e tá errando o nome, cara. Eu tô tipo assim, eu não acredito nisso. No final das contas rolou Armagedon, mas tudo bem. Clitemnestra, que era a esposa de Agamenon e, portanto, rainha. Em determinado momento na história, Agamenon precisa ir para uma guerra, então todo o exército dele entra num barco, mas não há ventos para que eles possam navegar. Ele tinha 3 filhos com Clitemnestra e ele ouve de um oráculo, de uma inspiração divina, que ele precisaria fazer um sacrifício de algo valoroso para ele, para que os ventos de fato aparecessem. Então ele sacrifica uma das suas filhas e, portanto, os ventos aparecem e ele dá sequência na história. Aquilo faz com que Clitemnestra, obviamente, fique muito revoltada, porque ela teve a sua filha morta. Motivos óbvios, não é? Ficou chateada. E naquele momento, ela, como rainha e como detentora da nobreza, age em prol de trazer harmonia para aquela situação antes desarmônica. Ela se junta com o primo de Agamenon e trama para que, na volta de Agamenon, eles o matassem e pudessem, então, reinar naquele local. De fato, assim acontece, Agamenon volta e eles matam, e nesse momento específico, o coro está a favor de Clitemnestra, ou seja, a voz da sociedade traz a razão para ela. Mas no decorrer da história, Clitemnestra avista nos seus 2 outros filhos não só a figura de Agamenon, mas uma ameaça àquilo que ela tinha construído e o seu próprio reinado naquele local, e trama também para matá-los. A partir desse momento, nós conseguimos ver claramente a queda de Clitemnestra, o decaimento daquilo que antes era uma figura de nobreza. E aí a gente vê nessa história, como eu disse mais uma vez de forma muito resumida, tanto aspectos muito positivos de como o indivíduo deve agir, não literalmente, obviamente, no sentido de matar alguém só porque essa pessoa matou sua filha, mas no sentido de trazer a ordem para aquele ambiente, mas também de como nós, em todos os momentos, por mais nobres que tenhamos sido anteriormente, podemos cair diante do esplendor que essa nobreza ou que as coisas que aparecem na nossa vida podem nos trazer. É interessante, né, como o próprio título, né, como o Paulo já especificou na abertura, como tudo, a gente associa muito a ideia da tragédia grega com a ideia do feminino. E o João acabou de dar um exemplo do porquê, né?
Dentro da tragédia grega, o feminino ele ganha muito destaque. Ele pode não ser a figura heróica, como o Paulo disse, mas o feminino é aquela figura que move a história. É aquela figura que vai trazer para o herói as condições para que ele possa agir. Ela vai ser, vamos dizer, muitas vezes o estopim, né, que faz com que aquela figura masculina do herói possa concretizar a sua jornada. O João trouxe essa história, né, da esposa de Agamenon, que é uma das histórias famosas das tragédias gregas, mas existem várias outras. E até mesmo outras com interpretações díspares dessa, né? Uma delas, que é bem famosa também, é a história de Penélope, né? Esposa de Ulisses ou Odisseu, dependendo de como você preferir, que é um dos heróis da Guerra de Troia. A mesma guerra que Agamenon partiu na história do João. Que por acaso começou quando uma mulher é tomada para ir para Troia, né? Mas que coisa, né? Então você vê ali todas as coisas acontecendo sempre por causa dessa presença feminina. E aqui, já que a gente mencionou isso, vale um parênteses que é muito importante, inclusive não é nem um parênteses, porque ele é de fato muito importante pro vídeo que a gente tá falando. Muitas pessoas podem interpretar isso de um viés um pouco pejorativo. Do tipo, olha só, eles estão dizendo que todos os problemas começam com uma mulher, né? Foi Helena, foi isso. E na verdade, não. Essa interpretação, ela é uma interpretação que você pode tirar, ok? Porque é uma interpretação baseada nos seus próprios vieses, mas a tragédia em si, ela não está falando isso, ela está querendo justamente dizer que, olha só, as coisas acontecem pela ação do feminino, pela presença do feminino. Ou a ausência dele. Ou a ausência dele. É essa ação, seja ativa ou passiva, né, que faz com que as coisas aconteçam. E não que, de fato, as coisas acontecem por culpa do feminino, né? Entender que causalidade e culpabilidade são coisas diferentes. Mas, feito esse disclaimer, vamos voltar aqui para a história de Penélope. Penélope, então, ela tem o marido dela, né, Ulisses, que ele parte para a Guerra de Troia, e ele fica ali 10 anos nessa guerra. A guerra acaba, Ulisses volta para Ítaca, a sua cidade, só que ele demora mais 10 anos para chegar ali. Então a gente já tem 20 anos de Ulisses fora do seu reinado, né, da sua cidade. Nos primeiros 10 anos, ok, mas após o fim da batalha, as pessoas começam a falar, cara, e aí? Ele não volta? Será que ele sobreviveu? Será que ele não sobreviveu? E Penélope, que era a rainha, eles começam a pressionar ela, principalmente a própria família dela, né? O seu avô começa a pressionar ela. Seu pai, desculpa. O seu pai começa a pressionar ela, do tipo, olha, você precisa casar de novo, né? Você precisa de um outro cara para assumir o reinado. Você não pode reinar sozinha, Ulisses está morto, você precisa de alguém. É interessante pensar sobre isso, né? Desculpa interromper. Não, claro. Mas que você percebe, o trono é do homem. Na ausência física dele, a mulher é soberana. Todo mundo aceita a voz dela, independente do que for. Mas no momento em que esse homem falece, ela precisa de um outro homem ali dentro também. É claro que a gente pode destacar o aspecto machista dessa sociedade, pautada no homem, mas a gente também pode, num cenário um pouco mais esotérico, mais espiritual, perceber que o feminino e o masculino precisam estar sempre juntos. Sim. Não basta ter só o masculino e não basta ter só o feminino. Você precisa da presença dos dois para poder governar. Exatamente. Então, né, no caso de um marido ausente, mas ainda existente, o feminino meio que se emula essa presença masculina, do tipo, eu represento aqui a mim mesma e ao meu marido, o rei. Mas, de fato, quando o rei não está presente, eu preciso de uma figura masculina que o substitua para poder fazer esse equilíbrio. Mas é muito interessante, porque diante daquela situação, Penélope se vê um pouco assim, né, contra a parede. Porque ela fala, cara, como Paulo disse, eu sou a rainha, as pessoas me respeitam, mas elas só me respeitam enquanto Ulisses está vivo. A partir do momento que as pessoas começam a entender que Ulisses não está mais vivo, eu perco parte do meu valor diante das pessoas. Outra característica aí muito interessante da gente avaliar, da gente analisar não só da sociedade da época, mas ainda trazendo para os dias de hoje, obviamente, porque essa é a grande riqueza de todas essas histórias, de todos esses mitos e tragédias. Mas a Penélope, diferente da Clitemnestra, ou Clitemnestra, como o João disse, ela utiliza o seu aspecto feminino de uma maneira um pouco mais, vou dizer assim, inteligente. Ela diz, tudo bem, eu caso com outro homem. Perceba, ela não negou, ela não bateu de frente com o pai dela e falou, não vou casar nada, Ulisses está vivo, não sei o que. Ela falou, não, beleza, eu caso. Mas
em honra a ti, meu pai, antes do casamento eu vou tecer um sudário. Quem não sabe o que é sudário? Uma espécie de tapete, né? Um tecidão, assim. E eu vou tecer em homenagem a você. E ela faz, de fato, ela começa a tecer esse sudário durante o dia, aos olhos de todo mundo. E as pessoas falam, nossa, ela realmente está comprometida, olha só, cara, ela aceitou, né? Ela não retrucou o pai, ela, pô, isso que é uma rainha de verdade, né? E ela vai, nossa, faz todo dia, só que quando anoitece e as pessoas não estão mais vendo, ela vai lá e desfaz tudo aquilo que ela fez. E ela permanece fazendo isso por 10 anos. 10 anos. A galera acreditou mesmo. Pelo menos uma coisa. Bobo, né? Uma coisa ela tinha, credibilidade. Credibilidade não faltava em Penélope. E resistência, que eu não E duvido. resistência, é verdade. Mas isso é uma virtude interessante também pra gente analisar, né? Porque aqui a gente tá analisando que aspectos do feminino que Penélope tá trazendo aqui pra gente. Bom, primeiro eu já deixei um pouco claro, mas deixando um pouco mais, a ideia é justamente de que eu vou utilizar da minha inteligência, das minhas artimanhas para circundar a situação. Eu não vou bater de frente, eu não vou chegar lá na parede e derrubar a parede como se eu fosse um ariete, sabe? Tipo, eu não sou um homem nesse sentido, eu não sou um guerreiro nesse sentido, eu não sou o herói nesse sentido que chega direto. Não, eu sou eu e eu tenho que entender o meu papel. E o meu papel é justamente utilizar das minhas virtudes para controlar a situação de maneira mais sutil. E ela utiliza isso de maneira muito inteligente. Uma outra questão muito interessante de Penélope é justamente a questão da sua lealdade, né? Que isso destaca uma nobreza muito grande nela, né? Que é uma característica não só masculina, como feminina, uma característica de heróica, né? E também, nessa visão, uma característica que uma mulher, mesmo não sendo uma heroína do ponto de vista grego, pode ter, né? Que é a ideia da lealdade dela com Ulisses. Porque ela não sabia se Ulisses estava vivo ou não, ou melhor, ela não tinha provas de que Ulisses estava vivo. Mas dentro dela, ela sabia que Ulisses estava vivo. Ah, porque ela era iludida, não sei o quê. Não, porque ela simplesmente entendia que Ulisses era um homem honrado também. Ele era um homem nobre, afinal de contas, ele era um herói e ele era marido dela. E se ela também era nobre, ela tinha que ter um marido nobre. Então ela sabia que Ulisses era nobre. E uma pessoa nobre jamais deixaria de retornar para casa. Então ela sabia que não importava o que tivesse acontecido, ele, assim que possível, retornaria. E foi com essa lealdade, com essa crença que ela conseguiu fazer tudo isso. E mesmo no final da sua história, né, quando só resumindo aqui rapidamente, quando ela passa os 10 anos, as pessoas falam, não dá mais pra esperar não, esse teu artimanha aí, né, vamos casar aí, vamos. Ela simplesmente fala, ok, então eu só vou casar com um homem que seja tão valoroso quanto o meu marido. E aí é feito jogos, né, é feita uma seleção onde homens se candidatam, né, e o teste final era justamente conseguir envergar o arco de Ulisses, mostrando justamente que essa ideia de envergar o arco também é a ideia de você saber se colocar diante, né, se curvar diante daquilo que é superior, diante daquilo que é elevado. E somente Ulisses tinha a capacidade de encurvar aquele arco. Se um homem quisesse ser nobre o suficiente para desposá-la, ele teria que ter a mesma nobreza de Ulisses. Ou seja, no final das contas, ele teria que ser o próprio Ulisses, como de fato o foi, né? Então é interessante, porque diferente da história que você contou, né, João? É diferente, mas semelhante, a gente vê ali o feminino sendo utilizado com tanto destaque quanto, só que por uma perspectiva mais positiva, tendo muito mais o agrado, vamos dizer assim, do coro, né? Sendo muito mais favorecido pela plateia, né? Isso é bem você legal. vê até a utilização dessa personagem, ou a capacidade que ela tem de utilizar símbolos ali relacionados aos 4 elementos de maneira muito harmônica. Então ela está conectada ao que é sagrado, ela utiliza o elemento ar com a sua inteligência, ela se molda, assim como a água se molda, e ela materializa também no elemento terra durante 10 anos, algo que é conectado ao que é nobre, ao que é sagrado. Então tem várias chaves de interpretação. E aí, dando continuidade à nossa análise, né? Só uma curiosidade, não bastava envergar, você tinha que disparar a flecha e passar por três arcos. Três arcos que a gente pode interpretar como nous, psique e soma. Né? Essa reta que passa pelos 3 aspectos do ser. Né? E só Ulisses conseguia fazer isso, e por conta disso ele era o único que era capaz de se casar com Penélope. E é interessante que nessas 2 histórias que a gente contou até agora, a mulher, ela é nobre não só pelos seus atos, mas também pela sua posição social.
ou seja, ela é nobre porque ela é mulher de alguém que é herói, de alguém que realiza grandes feitos. Ela também pode ser nobre porque ela é mãe de um herói. Então a gente comentamos aqui sobre a Guerra de Troia, né, que foi essa guerra que todo mundo foi lá participar, né? A mãe do Aquiles, ela é considerada como nobre porque ela é mãe do Aquiles. E por ser mãe do Aquiles, ela teve a atração de um deus para que Aquiles pudesse surgir de fato. Então você percebe que também permeia dentro da história o feminino na posição na qual ela ocupa. Ou seja, eu gero coisas nobres através do meu contato com o divino, mãe. Eu sou esposa de algo nobre, porque ele é nobre e ele me reconhece como nobre, então a gente consegue casar. Ou eu também sou filha de alguém que é nobre. Ou seja, eu sou uma obra, já que o João trouxe a ideia dos 4 elementos, de algo nobre, então eu sou uma das realizações desse herói, dessa divindade como um todo. Só que dentro dessas percepções, essas 2 histórias que nós trouxemos, as mulheres estão sempre como consorte, né? Seja para o lado bom, seja para o lado ruim. Mas a gente também pode destacar algumas outras histórias onde elas não apresentam esse aspecto. A primeira delas a gente vai encontrar como Antígona, dentro da trilogia tebana, né, do Sófocles. Existe Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona. E resumindo bem a história, Antígona ela é uma personagem que ela é jovem ainda, ela não é casada com ninguém, ela ainda não tem esse seu marido heróico ou algo parecido, mas ela vem de uma linhagem nobre. E em função de algumas coisas que acontecem ali, o irmão dela é morto, acusado de traição, e o rei atual não permite que este irmão seja de fato enterrado. Dentro da concepção grega, isso é uma das piores coisas que você pode ter, porque você está negando não só o retorno à terra, a identificação com o solo. Uma das piores penalidades que você poderia ter na época era o desterro. Né? Você é afastado da sociedade, ou seja, você não faz mais parte do grupo, você não faz mais parte dessa terra aqui, desse mundo no qual a gente vive. Então esse crime, né, que ele comete, o irmão dela comete, é tratado como a pior coisa possível, ou seja, ele não pode nem ser enterrado naquele local. E ao não ser enterrado, ele não pode ir para o Hades. E ela se revolta contra isso, porque o irmão dela lutava por justiça. O que ela vem fazer então? Ela se manifesta contrária, ela começa a gerar, vamos colocar entre muitas aspas, tumulto dentro da sociedade, até o ponto onde ela se coloca para se sacrificar. Ela mesma vai para uma caverna e depois ela acaba cometendo suicídio. Dentro dessas práticas, dentro da conduta dela, o rei que estava colérico em relação ao irmão dela tem uma crise de consciência e permite que ele de fato possa ser enterrado, percebendo que, embora eles tenham brigado pelo poder, ele nunca foi contrário à própria nação, ele sempre foi a favor da nação. Então, por isso, ele deveria estar dentro da própria terra, ele deveria ser identificado com aquele solo. Só que Antígona precisou, dentro dessa história, falecer. E em função do falecimento dela, outras coisas acontecem. Mas aqui a gente pode caracterizar também essa tomada de consciência, né? Parecido com Penélope, né? Penélope, ela trabalhava muito essa lealdade para com o marido dela. Você pode falar que Antígona trabalha essa lealdade para com seu irmão, mas ela não está trabalhando essa lealdade para com o irmão, ela está trabalhando a lealdade dela para com aquilo que é certo. Então ela se coloca, por mais que ela se sacrifique, e esse sacrifício como um todo só torna herói aquele que é homem dentro da tragédia grega, dentro da história grega, a gente pode falar que ela também tem características heróicas aqui dentro, porque ela não depende desse masculino, ela não depende de todas essas coisas e ela se coloca contra tudo e contra todos a favor daquilo que é certo. E através do seu sacrifício, através do desprendimento do seu próprio eu, ela se eterniza e transforma o cenário no qual ela está, fazendo com que o irmão possa de fato ser enterrado e posteriormente ela também. A gente também tem uma outra personagem, né, a Frinéia,
que ela também conversa um pouco com essa questão da própria Antígona. A Frenéia, ela tem riqueza, ela é uma mulher nobre, mas ela nunca se casou. E a sociedade via isso com certo temor, né? Falando, não, peraí, você precisa casar, mas você não precisa... Né? Você tem algumas questões que a própria sociedade força para que você siga determinados padrões. E ela se coloca contra esse padrão. Por mais que a gente já comentou aqui dentro do estudo, falando da necessidade de você juntar as duas polaridades, o masculino e o feminino, isso não significa necessariamente que na sociedade você precisa ter alguém com um corpo masculino se juntando com alguém com um corpo feminino. Porque a gente não está falando de sexo, a gente não está falando de gênero, a gente está falando de energias como um todo que convencionou-se através da história de chamar de masculino e feminino, mas que não necessariamente estão atreladas a essas questões em si. Então isso mostra pra gente que, apesar da norma energética ser esse casamento já existia dentro de Frenéia. Então ela não precisava externalizar através de um casamento físico, porque dentro dela ela já era nobre, justa e bela. E falando em belo, né, dentro da cultura grega você atrelava essas três coisas, em função da conduta social dela, houve-se uma artimanha para condená-la por romper com as leis elísias, né? E aí ela vai ser julgada de fato, e dentro do julgamento dela, que se estende por um tempo, muita da conduta dela, que a gente vai entender como uma conduta correta, é vista como errada pela sociedade, pelos membros do júri, porque ela não se casa. E isso viola determinados padrões sociais da época que, pasmem, até hoje perduram, né? Pois é. Uma mulher não casada é mal vista. O homem com 40 anos solteiro, não, ele está aproveitando a vida, né? A mulher com 40 anos solteira ficou para titia, a mulher dos gatos, né? Você tem todos esses tons pejorativos que a sociedade, infelizmente, ainda coloca. E Frenéia, ela traz dentro desse julgamento essa percepção de que ela está correta. E, de fato, o advogado, na época que a defende, também traz essa questão. Mas, diante dessa percepção da sociedade de que ela está errada, ela utiliza uma carta na manga. Hoje em dia pode ser um tanto quanto estranho e você possa fazer algumas associações um tanto quanto equivocadas. Mas vamos ver o que acontece. O que acontece? Algumas histórias. Ela mesmo tira a roupa e mostra os seios ao júri. Em outras histórias é o advogado dela que faz isso. E o júri, percebendo a beleza física dela, muda de lado e a apoia. Por que disso? Você fala, que obscenidade, parece essas manifestações feministas que as mulheres tiram, que acontece muito na Europa. A mulher vai e tira os seios, e todo mundo e ganha destaque. O que é isso, no final das contas? Né? E não dizendo que essa manifestação feminista é obscena, mas é dita como obscena por parte da sociedade. Por que ela faz isso? Por que ela se desnuda? Porque ela mostra a sua beleza. E dentro da concepção grega antiga, o belo anda sempre de mão dada com o justo e o bom. Então, existindo ou não existindo a pessoa, a história, essa tragédia da Frenéia, mostra que as atitudes belas que são transpostas para o seu próprio corpo estão atrelados àquilo que é justo. Então, quando ela determina que ela não vai se casar, isso é justo, isso é bom, porque ela em si é bela, não só nos seus outros atos, mas no seu próprio corpo, na sua forma de expressar. E o feminino vai trazer essas questões para nós. Essa questão que, se você está bem aspectado nos seus aspectos internos, você tem a capacidade de organizar o local no qual você está, interna e externamente. A tragédia nos aponta que nós podemos encontrar aspectos negativos, mas também podemos encontrar aspectos positivos. Cabe a nós perceber através dessa história e não se deixar levar pelo coro da sociedade aquilo que de fato é belo, justo e bom. E a partir daí viver nesse sentido, fazendo tal qual Ulisses fez para conquistar Penélope.
envergou o seu próprio arco e passou a flecha pelos 3 aros, fazendo essa união daquilo que é dito como profano com aquilo que é sagrado, manifestando no mundo as coisas mais belas que o feminino pode trazer para nós. E até o próximo programa. Tchau, tchau!